Vamos lá. Então, oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, tá? Então, vamos começar um novo conteúdo, tá? Então, até então nós estávamos vendo sobre circuitos elétricos. Agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre máquinas elétricas e como o eletromagnetismo ele atua nessas máquinas elétricas, beleza? Esse conteúdo ele vai da página 34 até a página 56, tá? Nessa primeira aula, a gente vai ver um pouquinho mais sobre as origens do eletromagnetismo e aí a gente dá continuidade a isso nas próximas aulas, tá? Então, vamos lá. Então, assim como os fenômenos elétricos, os fenômenos magnéticos são conhecidos desde a antiguidade. Um dos fenômenos observados era a atração entre o mineral hoje chamado de magnetita e alguns metais como o ferro. A magnetita é um ímã natural, ou seja, encontrada na natureza. Mas já aprendemos a imantar objetos construindo ímãs artificiais. A bússola, por exemplo, é um ímã artificial que se orienta com o campo magnético da Terra, podendo assim dar orientações de direção, tá? Então, desde a antiguidade, as pessoas elas já utilizavam a magnetita como ímã. Porque a magnetita é um ímã natural, o único ímã natural que existe. Ela é um mineral que ela possui essa capacidade de atração com outros metais, como o ferro. Mas com o passar dos anos, né, com o passar do tempo, nós aprendemos a também construir ímãs artificiais. E o mais conhecido desses ímãs artificiais são as bússolas, né? As bússolas elas foram inventadas porque esse ímã artificial ele consegue agir com o campo magnético da Terra e ele consegue indicar assim uma direção. Então a bússola ela foi um importante ímã artificial utilizado para localização, né? Hoje em dia nós temos os GPS, mas antigamente as pessoas se localizavam pelas bússolas. Então, os ímãs, eles são materiais que têm a capacidade de atrair outros corpos, né? Os corpos metálicos, e eles também interagem com outros ímãs. E eles apresentam dois polos magnéticos, o que a gente chama de polo sul e polo norte, tá? Esses polos, eles são indivisíveis. Então, se eu pegar um ímã, que ele tem ali o seu polo sul e o seu polo norte, e eu dividir esse ímã ao meio, agora eu tenho dois novos ímãs, porque essas duas metades, elas terão cada uma, respectivamente, o seu polo sul e o polo norte. Elas também passam a ter os dois polos magnéticos, tá? Então, nós vamos ver que nós temos dois tipos de ímãs. Os ímãs naturais, como eu falei para vocês, que é a magnetita, que ela é um tipo de mineral encontrado, e ela é um ímã natural, porque ela tem essa capacidade de atração com corpos metálicos. E os ímãs artificiais, que são ímãs que foram criados por pessoas. Então, os ímãs naturais são encontrados na natureza e não precisam da interferência humana para atrair outros materiais. Em geral, os ímãs naturais são rochas compostas de magnetita, né? Então, a primeira imagem que a gente tem ali é uma imagem de uma magnetita. Então, o ímã natural ele é composto, né, de minerais encontrados na natureza e eles não têm a interferência humana, eles têm uma capacidade natural de atração com outros ímãs naturais e com corpos metálicos, tá? E os ímãs artificiais são aqueles que adquirem propriedade magnética depois de interagir com outros ímãs. Esse processo é denominado de imantação. Então, ímãs artificiais são aqueles ímãs que são criados, né, por alguma pessoa, eles têm interferência humana. Então, são ímãs que eles são criados para ter essa atração magnética. E esse processo de atração magnética, ele só acontece depois que esse ímã artificial, ele entra em contato com outros ímãs. Aí ele passa a ter essa capacidade magnética, e essa capacidade magnética, esse processo, a gente chama de imantação. Então, apesar de serem áreas bem conhecidas, né, a eletricidade e o magnetismo, elas passaram a ser estudadas bem recentemente. Então, houve um aprofundamento no estudo dessas áreas no início do século XIX.
Então, aconteceu, né, dessas áreas elas ficarem bem conhecidas a partir dos estudos de um físico dinamarquês, o Hans. Então, o Hans ele constatou que existe uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. E ele fez isso utilizando experimentos, né, fazendo experimentos com circuitos elétricos próximos a uma bússola. Então ele observou que a corrente elétrica ela tinha a capacidade de alterar o movimento da agulha da bússola. Então toda vez que a corrente elétrica ela passava por um circuito fechado, a agulha da bússola ela mudava de direção, ela defletia, né? Ela acabava mudando de direção. Então isso levou ele a concluir que a corrente elétrica ela é capaz de produzir efeitos magnéticos. Então ele percebeu que essas características elétricas elas tinham uma relação com o magnetismo e ele deu a isso o nome de eletromagnetismo, porque ele percebeu que a eletricidade ela também era capaz de reagir com o magnetismo, que as duas podiam trabalhar juntas, né? Então ele deu nome a essa relação entre o magnetismo e a eletricidade de eletromagnetismo. Então, os estudos desse físico dinamarquês, né, os estudos do Hus, eles foram depois complementados pelos estudos do físico inglês, o Michael Faraday. Então, ele observou que se um ímã estiver em movimento em relação a uma espira, de tal modo que o fluxo magnético varie dentro do condutor, poderá haver uma geração de uma corrente elétrica. Então, a espira ele é um tipo de fio nesse formato aqui da imagem, tá? É um fio que ele compõe uma espiral. Esse fio em espiral ele tem a capacidade de produzir um campo magnético. Então ele constatou que se um ímã ele está em movimento em relação a um espira, esse fio ele passa a conduzir corrente elétrica. Então, a partir do ímã, agindo nesse espira, o espira ele tem essa capacidade de formar o campo magnético e esse campo magnético ele forma uma corrente elétrica. Então, esse fenômeno ele foi chamado de indução eletromagnética. Por quê? Porque ocorre a corrente elétrica a partir do magnetismo do ímã, tá? Então, essa lei, esse tipo de fenômeno, ele recebeu o nome de Faraday, em homenagem a esse físico que descobriu essa capacidade do eletromagnetismo em espiras. Então, o fluxo magnético ele pode ser modificado de várias maneiras, mas uma das mais simples é fazendo um ímã ou uma espira girar. Então, quando a gente coloca um ímã ou uma espira em movimento, eles são capazes de produzir esse campo eletromagnético. E é com base nesse princípio que a maioria das usinas de energia elétrica funciona. Então, as turbinas das usinas de energia elétrica, elas convertem a energia mecânica em energia elétrica. Então, com esse movimento de rotação das turbinas, acontece essa transformação da energia mecânica, que acontece pelo movimento, né, de rotação, em energia elétrica. Quando acontece a rotação das turbinas, essas turbinas elas conseguem construir, né, conseguem fazer um campo eletromagnético. E essa energia mecânica ela é transformada em energia elétrica. Então, nas usinas hidrelétricas, por exemplo, as turbinas giram devido ao impulso da queda d'água, provocando um movimento relativo entre os enrolamentos de fios condutores, as espiras e bobinas, e os polos de ímãs no gerador. Então, dentro do gerador lá das turbinas, a gente tem ímãs com polos magnéticos e lá as turbinas elas giram por causa do movimento lá da queda d'água. Então, quando acontece esse movimento de rotação das turbinas, junto com os ímãs que estão lá dentro do gerador das turbinas, acontece a mesma coisa lá que na espira. Esse movimento é capaz de produzir um campo magnético e o movimento de rotação transforma esse trabalho, essa energia mecânica, a energia mecânica do movimento de rotação da turbina em energia elétrica, porque é formado esse campo eletromagnético ali nas turbinas.
Então, assim, a energia mecânica da queda d'água transforma-se em energia elétrica. Então, esse processo, né, acontece um processo semelhante também nas usinas termoelétricas e nas usinas nucleares. A diferença é que nas usinas termoelétricas não vai ser a queda d'água que vai fazer o movimento das turbinas, e sim o vapor d'água. Então, esse vapor d'água ele vai ser resultante da ebulição da água. Então, a água ela vai ser aquecida, né, por causa da queima do combustível, e aí a água se transforma em vapor d'água, e é o vapor d'água que vai fazer com que as turbinas elas se movimentem e produzam essa energia mecânica. E essa energia mecânica, a partir desse movimento, ela é transformada em energia elétrica. Toda vez que essa turbina ela se movimenta, né, os seus ímãs eles são capazes de transformar o trabalho, né, transformar trabalho, né, transformar energia mecânica em energia elétrica. E nas energias nucleares, né, vai acontecer pela fissão nuclear do material reativo. Então, quando esse material reage, ele transforma esse movimento, esse trabalho da energia mecânica em energia elétrica também. Então, é comum usar esse movimento das rodas das bicicletas para acender os seus faróis. Nesse caso, utiliza-se um dispositivo chamado dínamo, que faz o ímã girar próximo ao espira, produzindo corrente elétrica. Então, é comum utilizar as rodas das bicicletas, reaproveitar esse movimento das rodas das bicicletas para produzir energia elétrica, e essa energia elétrica ela será aproveitada para acender os faróis. Então, tem um dispositivo ali nas rodas das bicicletas, não em todas, né, em algumas bicicletas, que ele é chamado de dínamo. Então, esse dínamo ele é composto de ímãs, e esses ímãs eles ficam próximos das rodas. E ele vai trabalhar como um espira. Então, toda vez que as rodas elas se movimentam, né, produzindo trabalho, produzindo energia mecânica, esse dínamo ele pega esse campo magnético da energia mecânica e transforma em energia elétrica. E essa energia elétrica é reaproveitada para acender o farol das bicicletas. Por hoje é só. Nós vamos dar continuidade a isso na próxima aula. Então, vocês têm aí 5 atividades para realizar, tá? Lá na página 40 e na página 41, vocês vão fazer as atividades da número 1 até a número 5, beleza?